Meu nome é Hernani Costa, estou hoje preparando aqui um estudo a pedido de um núcleo espírita, de estudos espíritas Chico Xavier, e vou pedir a eles para fazer o preparo para a gente, e nós vamos falar hoje sobre o tema Não Virem Destruir as Leis, que é uma palestra nossa, já feita em alguns lugares. Aí eles vão fazer o preparo e aí eu vou começar a palestra. Boa noite, pessoal. O preparo é do livro Via de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Jesus, João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus, neste passo do Evangelho, é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o ápodo da vida pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isso, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição de filho fiel, examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua, o minério será remetido ao cadinho, a árvore sofrerá a poda, o verme será submetido à luz solar, a ave defrontará com a tormenta, a ovelha esperará a tosquia, o homem será conduzido à luta. O cristão reconhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos no serviço divino do Mestre a crise da luz da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Boa noite. Boa noite. Então nós vamos falar sobre uma passagem de Jesus e que ele diz que não veio destruir a lei. E essa passagem, a gente começa aqui na apresentação, lembrando que está em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 18. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente recebe as informações à luz da doutrina espírita do porquê Jesus se posicionou dessa forma. Na verdade, Jesus era muito contestado na época. Jesus, quando veio trazer uma nova mensagem, foi a grande revelação, que é o Evangelho, para o nosso planeta, ele foi muito contestado. Porque anteriormente nós já tínhamos recebido, através de Moisés e dos grandes profetas do Antigo Testamento, do povo hebreu ou povo judeu, uma série de informações relativas a Deus, relativas à nossa paternidade. E essas informações estavam muito calcadas, muito presas em coisas materiais. E a gente continua vendo isso até hoje no Espiritismo. Nós estamos sempre estudando a doutrina espírita, assim como Jesus trouxe uma mensagem do que era o plano espiritual e a vida após a morte, mas nós estamos sempre presos aos fatores que nos levam aos sofrimentos, às crises, aos problemas durante a nossa encarnação. Estar aqui na carne é esse teste. É você depender da sobrevivência, você exercitar uma série de ações, de paixões, de necessidades para a sua sobrevivência, não esquecendo a ética daquilo que vai te trazer mais paz e evolução espiritual. Então são dois fatores o tempo todo disputando a sua atenção e os seus sentimentos. São os itens que enobrecem a alma ou o espírito, que é eterno e vai continuar a jornada, versus fatores materiais da sua sobrevivência animal, e que são indispensáveis também para a evolução do espírito, porque você precisa desenvolver organicamente essa energia, esse espírito, filosoficamente, moralmente e intelectualmente. E para isso é que nós passamos por essas encarnações. Naquele momento, era um conflito de um espírito puro,
que encarnou uma única vez entre nós e mudou a história do planeta, já era o governador da Via Láctea, de toda a nossa galáxia, e veio aqui trazer essa mensagem de mudança, de postura, de atitude, sobre tudo que nós tínhamos recebido até então, através de Moisés e do Antigo Testamento. É sobre esse tema, é sobre alguns detalhes que hoje nós conhecemos melhor, graças ao Espiritismo, que nós vamos abordar hoje. Teremos meia hora, 40 minutos para falar sobre isso, e eu vou enviar o vídeo para ser postado no momento exato. Então, Jesus não vinha destruir as leis. No Evangelho segundo o Espiritismo, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los. Quer dizer, ele não veio contra nem Moisés, nem Abraão, nenhum dos grandes profetas do Antigo Testamento. Todos esses profetas foram enviados por ele, combinados por ele, e reconheciam ele como o Messias e o Espírito puro. Na realidade, esses profetas vinham preparando o solo, preparando o ambiente para a vinda de Jesus. E, inclusive, se você pegar o Antigo Testamento e avaliar ele, cronologicamente eles vinham preparando todo o terreno para nós reconhecermos o Messias. Eles falavam claramente da vida de João Batista, que seria o arauto, quando Jesus viria. Tanto é que sofremos, através dos romanos e por causa dessas profecias, uma série de circunstâncias na época de perseguição para evitar justamente o reconhecimento de Jesus, fora as calúnias que vieram. Então ele veio, mas dar-lhe cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido completamente. Até o último J e o último ponto. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. O que nós espíritas precisamos compreender antes de entrar profundamente em cima da parte filosófica que nós vamos avaliar agora? Na verdade, cientificamente falando, tudo isso que foi definido no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e o que Jesus nos trouxe, e o que o Espiritismo está nos trazendo, é só uma explicação racional, moral e filosófica da necessidade que nós temos como energia, como espírito, de estar encarnando, relacionando com outros espíritos, relacionando com o nosso planeta, relacionando com o universo e principalmente com Deus. Nós somos os espíritos criados à imagem e semelhança de Deus, como energia, uma energia que nasce no cosmos, que vem através dos minerais aqui no planeta, ganhando potência para um dia habitar um corpo vegetal, ganhar capacidade e inteligência orgânica nesse corpo vegetal, para depois movimentar músculos, movimentar energia, metabolizar uma série de substâncias dentro do organismo animal, para um dia esse espírito, essa energia de tantas vezes encarnar, ter a condição de raciocínio, de racionalizar ações, de compreender o que é certo, o que é errado, o que tem que fazer e o que não deve fazer, e o que sofre se fizer a coisa errada. Então, o espírito em si não precisaria de nada disso que nós estamos discutindo hoje. Bastava que viesse na carne, passasse pelas agruras, pelas dificuldades, pelos problemas, e aos poucos iria aprendendo que, se ele não respeitar o outro, não respeitar o planeta, não desenvolver uma capacidade lógica, não buscar pensar o futuro, planejar melhor o futuro, ele ia sofrer, passar pelas leis de causa e efeito, até um dia aprender. Mas justamente isso que Deus não quer que aconteça. Ele não quer que o planeta inteiro só aprenda pela dor. Porque o sofrimento, que hoje nós já achamos grande, no momento de uma crise, no momento de uma dificuldade, seria insuportável. O sofrimento desses espíritos encarnando sem orientação seria insuportável. Para vocês terem uma ideia, hoje no planeta nós estamos vivendo uma crise muito maior do que essa pandemia que nós estamos discutindo hoje, que é o crescimento assombroso dos níveis de suicídio. E nesse caso, ao contrário dessa epidemia, afeta os mais jovens, principalmente os mais jovens. Aqui no Brasil, o crescimento nos últimos anos é de 22%. Quem não conhece alguém de perto
ou próximo de vocês, ou de família, que já passou por uma crise de suicídio. Alguns concretizados e outros não. Mas todos nós sabemos, todos nós conhecemos e estamos vendo isso o tempo todo. Então imagine se a vida no planeta não tivesse uma orientação dos profetas, de Jesus ou da nossa religião, que é o Consolador. A crise ia ser tão mais complicada para gerenciar, a desesperança ia ser muito maior, que aumentaria, por exemplo, os níveis de suicídio. Dizem que na Idade Média, quando nós chegamos no ano 1000, a maioria das pessoas no planeta, na Europa principalmente, se reuniram esperando o fim do mundo. E eram tantas pestes, tantas pragas, tantas dificuldades na ocasião, de fome, que eles achavam que seria uma bênção o fim do mundo. Olha o nível de desespero que nós estaríamos hoje, com 7 bilhões e 700 milhões de espíritos encarnados no planeta, se nós não conhecêssemos o mínimo de quem é o nosso Pai, do que nós deveríamos fazer para não ter tanto problema, a união dos povos em torno de dificuldades maiores. Imagina como seria hoje o planeta se nós não estivéssemos 3/4 do planeta rezando por Deus único. Estaremos brigando entre os povos por deuses diferentes, por opiniões, por religiões diferentes. Quantas guerras nós temos no planeta hoje ainda, causado pela religião? E nós temos 3/4 do planeta rezando para o mesmo Deus, que é o Deus de Moisés. Jeová, Alá, o nosso Deus, todo proveniente da mesma fonte primária, que foi Moisés, que foi o Antigo Testamento, ou o Torá do povo hebreu. Só por termos profetas diferentes, no caso Maomé, por exemplo, Jesus e outros profetas, já gera uma série de discussões, uma série de guerras, de brigas entre religiões. Às vezes, com o mesmo profeta, xiitas, sunitas, né? Mesmo dentro do povo muçulmano, que tem o mesmo Deus e o mesmo profeta, por ter heranças diferentes depois da morte desse profeta, já geram dissensões e guerras. Você vê o Iraque, a Arábia, né? o Irã, todos eles brigando, além do aspecto político, mas pela herança que Maomé deixou ou não deixou escrito em algum testamento que se imagina onde esteja. Então o planeta unido em torno do mesmo Deus e da mesma concepção e de um mínimo de paternidade e irmandade entre os espíritos já deu uma calma, uma paz e um grau de evolução do planeta que nós não teríamos de forma alguma se deixássemos apenas a natureza levar o espírito em cada encarnação, em cada procriação e desenvolver. Na realidade, nós estaríamos aprendendo apenas através dos erros. Aí sofre, aprende e volta. Aqui não. Aqui nós recebemos informações. Informações, cada uma no seu tempo, de acordo com a evolução intelectual e moral que nós tínhamos no planeta. Igual uma criança. Quando começa numa creche, no jardim de infância, vai para o primário, né? Vai para o ginasial, até chegar à universidade e se formar. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho agora. O céu e a terra não passarão, existirão sempre, até que o bem e a lei do amor sejam cumpridos. É o que eu falei. Na realidade, o céu e a terra não passarão porque é uma lei cósmica, muito acima do planeta Terra. Muito acima, inclusive, de Jesus, que é um dos espíritos puros que existe no universo. E outros espíritos como nós vão chegar também a esse grau de evolução no futuro e compreender muito melhor tudo isso. Então, na realidade, o céu e a terra não passarão porque a lei é física. É como se Isaac Newton ou Einstein dissesse, olha, descobri uma lei maravilhosa, mas ela sempre existiu e vai continuar eternamente existindo. Nesse momento, Jesus está falando como um grande cientista, que está dando uma informação preciosa para nós, mas de algo que sempre existiu, desde a criação divina, e vai continuar existindo no futuro, independente se nós vamos aceitar ou não trabalhar de forma adequada dentro daquilo que foi escrito. E tudo que está na lei é a lei do amor. Todos os espíritos evoluídos que se manifestaram até hoje no planeta Terra, em diversas línguas,
com diversos médiuns, e principalmente nos grandes médiuns que nós recebemos no Brasil, Divaldo Franco, Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral, todos esses espíritos, é uma gama enorme de espíritos diferentes. Quem trabalha em mesa mediúnica, mesa de desobsessão, sabe o que eu estou falando. Todo espírito evoluído, ele deixa muito claro que a maior energia do universo é o amor. Como esse sentimento gera essa energia capaz de mudar o universo, de mudar qualquer problema que nós temos, nós não sabemos ainda. Nós estamos engatinhando através do respeito ao próximo, do respeito ao outro, o que é de fato o amor. Dizem esses espíritos, e não é um, são vários, que o que mais se aproxima desse amor, para a nossa compreensão, é o amor materno. De algumas mães, aquelas mães que amam o filho incondicionalmente e não esperam nada em troca dele. Esse é o verdadeiro amor que move as montanhas, que muda a história do planeta. Então Jesus dizia que o céu e a terra não passarão, porque são leis que já existiam desde a criação e vão continuar sempre existindo. E tudo está na lei, porque é a lei do amor. O amor é a culminância máxima de energia que nós vamos aprender a desenvolver no nosso espírito para mudar a história, não só da nossa vida, mas de tudo o que está ao nosso redor. Mas isso ainda vai levar muitos e muitos anos de estudo. O caráter da lei divina, agora lei com letra maiúscula. Eternidade, é o que eu falei antes. Ela foi criada por Deus e a partir dali nós nascemos como espírito. O Sol nasceu como um grande planeta, né? Às vezes a gente olha para o Sol e sabe que ele existe desde a fundação do planeta Terra, né? Muito antes da criação do planeta Terra, e a gente acha que é uma das coisas mais antigas que nós temos contato ou referência. Muito antes do Sol existir, essa lei divina já existia. Só para dar um exemplo para vocês. Todos os povos do universo, todos os espíritos do universo dependem dessa lei de evolução, dessa lei do amor, dessa lei de relacionamento, dessa lei energética, de todas essas partículas que são movimentadas por essa lei e que levam ao universo existir da forma que existe, a nós vivermos da forma que nós vivemos, né? Aqui no planeta Terra, encarnando nesse corpo biológico, hominal, né? Através dos mamíferos, dos onívoros, para a nossa evolução. Em outros planetas, a evolução se deu em corpos diferentes. E isso temos várias literaturas para comprovar. Todos os países e todos os planetas do universo. Então todos estamos inseridos dentro da mesma lei, que é essa lei divina. Por que nós recebemos os 10 mandamentos como fonte primária de tudo que nós vamos discutir, principalmente aqui no Ocidente? Os 10 mandamentos, eles começam a criar dentro da nossa percepção como espírito encarnado, porque desencarnado já tem uma outra percepção, mas no espírito encarnado, o que é certo e o que é errado dentre essa lei. Então algumas coisas que você faz vão te dar uma série de motivos para ficar contra a lei de Deus. E outro ponto, o que o pai espera de você? É como uma criança pequena em casa, metendo a mão na tomada, e você fala, não mete a mão na tomada que dá choque, e você vai lá e bate na mão da criança, mas mesmo assim ela vai e toca o dedo, e se Deus quiser, vai ser uma corrente pequena o suficiente para ela perceber que o pai dela avisou corretamente que ela não deveria meter a mão ali, ou numa panela de água fervendo, ou batendo no irmão, ou jogando coisas pela janela, ou correndo risco. As crianças correm muito mais riscos e cometem muito mais erros. O que cabe aos pais? Orientá-los e comprovar para ele que aquilo tudo vai gerar uma dor muito maior se ele derrubar uma panela de água fervendo em cima dele. Então, aos poucos, nós temos que ir orientando e mostrando o quanto pode ser difícil e complicado se você deixar as crianças soltas. Isso é o 10 mandamentos. Os 10 mandamentos vieram há mais ou menos 3.600 anos atrás, né? Em torno de 4.000 anos atrás, quer dizer, 1.600 anos antes da vinda de Jesus. E esses 10 mandamentos trouxeram lições claras na época do que não fazer. Então começa mostrando quem é o Pai e quem é Deus, que nós não tínhamos essa percepção ainda. Eram deuses egípcios, deuses gregos,
deuses de toda sorte sendo adorados, né, respeitados, e nós precisávamos trazer a concepção desse Deus único que eu falei no início da palestra, para ter o mínimo de paternidade e paz no planeta. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou do Egito, da casa da servidão. Quer dizer, ele começa dizendo o seguinte: eu sou o Pai que tirou vocês daquele sofrimento, daquela servidão que vocês estavam, daquele sufoco, daquela crise que é ser escravo dentro de uma nação pagã, que tinham outros deuses, né? Que tinham outras culturas diferentes das de vocês. Não tomarai em vão nome do Senhor vosso Deus. Respeite o meu nome. Tenham essa percepção de que realmente eu sou o Criador. E começa a plantar na nossa alma, na nossa cabeça, a presença da criação, do Criador, e do respeito que nós deveríamos ter por esse Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Por quê? Porque um povo escravo não tinha dia de descanso, não tinha dia de estudo. Vocês imaginam que a escravidão no Brasil, há 200 anos atrás, eles estudavam alguma coisa? Alguém estava preocupado em colocar eles na escola, em alfabetizar um escravo? É óbvio que não. Eles trabalhavam de domingo a domingo. E o povo hebreu também, construindo as pirâmides, plantando, colhendo, limpando. Então eles trabalhavam de domingo a domingo, assim como tratavam os nossos escravos aqui. Qual foi a herança que nós recebemos do tratamento que nós demos aos escravos de 150, 200 anos atrás? Essa herança maldita social que a gente tem hoje, com um monte de gente ainda analfabeta no Brasil, com um monte de gente sem cultura, porque apagaram a cultura deles afrodescendente e não implementaram a cultura nacional. Por quê? Porque o escravo, ele não tem descanso, ele não tem estudo, ele não tem investimento em cima dele, é só trabalho, trabalho, trabalho. Santificar o dia de sábado era justamente dar um dia de descanso, de aprendizado e principalmente de passar de pai para filho esse conhecimento que o povo judeu levou até hoje. E você vê o nível de conhecimento intelectual que nós temos em Israel. Você vê o nível de conhecimento intelectual que é passado dentro das famílias judaicas. Eles levaram muito a sério esse dia de não trabalhar para quê? Para transferência de capital intelectual. Então você vê quantas patentes nós temos através de judeus. Você pegar para ver aí a invenção da bomba nuclear ou da utilização da energia nuclear, só para dar um exemplo top, judeus, né? O pai da psicanálise, e aí são inúmeros. A potência que Israel é hoje naquele território pequenininho é por capital intelectual, é por passar de pai para filho, como administrar um banco, uma escola, né? A medicina. Então foi muito importante esse mandamento de santificar o dia de sábado para gerar esse fator conhecimento dentro desse povo. E quando esses mandamentos vêm para o Ocidente, para a Europa principalmente, olha o que acontece. Grandes países, principalmente aqueles que seguiram a religião luterana, porque conseguia acoplar bem o trabalho, o enriquecimento, né, o acúmulo de bens para investimento e mais o estudo do desenvolvimento para chegar às potências que nós temos hoje. Não tenho dúvida disso. As grandes potências da época da navegação, no século XVI, Espanha, né, Portugal, Holanda, começaram a perseguir demais os judeus e eles correram para onde? Para a Alemanha, para onde hoje é Nova York, para a Inglaterra, e lá desenvolveram muito mais fortemente essa capacidade de gerar capital intelectual, transferência de capacidade intelectual. O espírito precisa disso. Todos nós, como espíritos, precisamos desenvolver a nossa lógica, nosso raciocínio, nossa capacidade intelectual de compreender o que é o desenvolvimento, a evolução, né? Resolução de crises. As crises estão aí para isso mesmo. Honrai vosso pai e vossa mãe. Esse mandamento eu acho ele fundamental hoje como espírita e reencarnacionista para compreender. Há 4.000 anos atrás, Moisés recebeu uma mensagem do plano espiritual que eu tenho certeza que ele não entendeu da forma exata que nós espíritas hoje, sabendo como funciona a reencarnação. Se você não é um bom filho,
se você não é um bom familiar, se você não tem um convívio bom familiar, quem quer te receber aqui numa família? Quem vai te receber de bom grado? É assim que funciona a reencarnação. Você pega todos os casos das obras de André Luiz, por melhor que sejam os espíritos, muitas vezes você não consegue nem receber aquele inimigo. Reencarnação de Sigismundo, quantas vezes foram tentadas? Pega as obras, né, de André Luiz, né, Missionário da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Libertação. Quantos exemplos nós temos de dificuldade de receber inimigos dentro do âmbito familiar? Quantos abortos espontâneos não acontecem, nós conhecemos, porque os espíritos não conseguem afinidade. Então, honrar o pai e a mãe, desde aquela época, era fundamental para a evolução do planeta. Porque nós precisamos ter amigos, mesmo com as riquezas iníquas, para termos a reencarnação. Senão você não consegue vir. Você não consegue evoluir sem crise. Não adianta ficar só encarnando na dor. Imagine se todas as famílias tivessem só ovelhas negras. Como seria a condição familiar no planeta? Hoje nós já estamos diminuindo a quantidade de filhos, né? Por causa da evolução dos anticoncepcionais e por sabermos o quanto é duro ter um filho ou manter um filho aqui. Imagina se só tivéssemos encarnações de inimigos e de problemas. Então, desde aquela época, o plano espiritual falou, coloca um item sobre pai e mãe. Por quê? Eles estão encarnando, vão continuar a encarnar. Esses espíritos precisam respeitar pai e mãe. Até para ter todo o entendimento que o pai e a mãe vai dar para a evolução dele, intelectual e moral. Então esse item 4 dos 10 mandamentos ele é de fundamental importância e hoje em dia eu diria que é um dos mais importantes conhecendo a reencarnação. Da importância da reencarnação para a vida do ser humano e a evolução do planeta. Não matareis, isso é óbvio. Se nós temos que vir na carne e ficar o maior tempo possível nela, como é que você vai matar? Ah, ele cometeu um crime hediondo, ele está atrapalhando, eu vou matar ele. Ele vai continuar no plano espiritual com as mesmas tendências homicidas, psicóticas que ele tinha. E vai encarnar e vai ter dificuldade para resolver essas tendências que ele poderia estar resolvendo aqui numa prisão, aqui durante a vida dele material. O espírito encarna para aprender. Ele não desencarna para aprender, ele encarna para aprender. Então, pena de morte, matar o outro, vingança, é só o compromisso com a lei divina. Você só está adiando um estudo que esse espírito ia ter aqui na carne. E não tenha dúvida, todo o mal que nós fizermos aqui, nós vamos pagar aqui. Ah, eu vou matar o espírito no plano espiritual? Não, lá ele é imortal. Mas na carne, temporariamente, ele vai passar pela mesma dor que ele levou o outro a sofrer no matar. E você também. Então, o não matarás, ele é óbvio para nós espíritas. Muitas pessoas do planeta discutem essa situação. Existem muitos estados de país desenvolvido, hoje vivendo grande dificuldade, que continuam com a pena de morte. Mas nós espíritas sabemos da dificuldade, da relação com o bandido, com o marginal, com o psicótico, com o psicopata. Nós sabemos disso. Nós não queremos esse convívio. E nós estamos a favor, inclusive, da reclusão, mas não a favor da morte. Porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus de novo. Jesus sabia de tudo isso e sabia de muito mais coisas, tanto é que ele avisou que enviaria para nós o Consolador, que é o Espiritismo. Não cometereis adultério. Aqui já começa as lições morais. Então vocês reparam, ó, adultério, roubar, não mentir, né, contra o outro, não fazer o falso testemunho, né, caluniar, não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas do próximo, inclusive citando o servo, o boi, o asno. Aqui era tudo item para conter os problemas e a dificuldade que um povo perdido no meio do deserto, buscando uma cidade para começar do zero, vivia naquela ocasião. Esses itens aqui são os itens que nós vivenciamos até hoje, só mudando. Se fosse hoje o 10 mandamentos, ele ia botar o celular, o carro, o relógio, não é isso? Era o que eles, eram as paixões da época. As pessoas roubavam, matavam na época por esses itens materiais. Hoje são por outros. Só evoluiu a tecnologia, só mudou o mundo. Mas os defeitos e as dificuldades morais de nós seres humanos são
as mesmas. Então, quando você olha os 10 mandamentos à luz da doutrina espírita, você vê que ele é perfeito para conter, na ocasião, as dificuldades que o povo hebreu, perdido no meio do deserto, montando uma cidade do zero, tinha na ocasião. O Deus único, o estudo no dia de sábado, né? O descanso, o pai e a mãe por causa da reencarnação que existe eternamente, né? Não matar e todas as falhas morais que são as dificuldades que nós vivemos até hoje. Só mudaram os produtos, né? Só mudaram os itens materiais. As falhas são as mesmas. A lei mosaica, né? Ali eram os 10 mandamentos. Agora Moisés vai e prepara uma lei para que esses 10 mandamentos, não sendo cumpridos, pudéssemos punir, como se fosse o nosso código penal de hoje, né? É uma lei transitória, porque ela era muito dura na época e era o início do que nós conhecemos como lei. Hoje nós temos leis no Brasil que são leis transitórias, né? Quando você coloca uma medida provisória em cima de uma crise, ela é transitória, ela vai ter que passar. Quando a crise passar, você tem que rever a lei. Essas leis também foram transitórias. No meio daquele problema, daquela dificuldade de um povo escravo, né? Era uma lei que continha os ânimos e conseguia criar um mínimo de punição e de disciplina. Mas era transitória, obviamente. Estamos evoluindo e ela precisa mudar. Apresenta um Deus à imagem e semelhança do homem. Esse Deus, para nós compreendermos ele, ainda era muito preso ao que nós compreendemos como justiça de homem, né? O que o homem faria, o que um homem justo faria nesse caso. Era assim que nós víamos Deus naquela ocasião. Contraditória era não matar, mas se alguém matasse ou cometesse um crime de morte, ele era levado à pena capital. Era uma lei contraditória. Se eu mando não matar, mas se alguém mata, eu mato ele, como é que pode? Há uma contradição aí básica, conflituosa porque ainda não tinha detalhes para resolver alguns conflitos que eram mais complicados, que você deveria ter um julgamento, que você precisaria ter mais opiniões e experiência em cima daquilo para tomar a decisão correta. Então muitos conflitos aconteciam. Aqui temos um Senhor dos Exércitos que deverá ser temido e não amado. Tanto é que quando o povo judeu, o povo hebreu, sai do Egito em cima das pragas, né, das pestes e de uma série de coisas, e você pega o Antigo Testamento, ele é repleto dessas situações, de que se você não cumprisse as ordens divinas, por exemplo, fizesse contato com o plano espiritual, com as pitonisas, fosse lá pegar, normalmente acontecia uma coisa muito ruim com aquele rei ou com aquele reino. Então, era um Deus ainda punitivo, era um Deus ainda a imagem de um homem que pune aquele que não respeita a sua lei, a sua ordem. Esse código de Hammurabi, só para a gente ilustrar, era um código de uma compilação de 282 leis da antiga Babilônia, que hoje é o Iraque, composto por volta de 1772 a.C. É o 6º rei da Babilônia, responsável por decretar o código conhecido com seu nome, que sobreviveu até os dias de hoje em cópias parcialmente preservadas, sendo uma forma de uma grande estrela, monolito, de tamanho de um humano médio, além de vários tabletes menores de barro. Então hoje nós conseguimos, através da história, né, arqueologia, identificar de onde Moisés tirou as leis, né, que regeram seguirmos os 10 mandamentos. Então pegamos 10 mandamentos vindo do plano espiritual, sob a tutela de Jesus, para conter um povo e mostrar quem era Deus, e colocamos leis de homens, de um homem talvez que conseguisse na época uma evolução muito grande, porque já tinha 282 leis, para gerir o reino dele. E em cima dessas leis, Moisés cria a lei mosaica, 10 mandamentos com o código de Hammurabi. Só que era um código muito duro. O que a lei de Deus acrescentou? Base mínima nas relações entre as pessoas, disciplina entre as pessoas. Isso era o mínimo que essa lei tinha e seguiu e conseguiu conter na época. Limites claros para a ação entre os seres humanos, da relação entre eles, senão os compromissos espirituais e energéticos seriam muito maiores. Base mínima para a nossa relação com Deus único. Isso é o início, é higiene para uma criança que está no jardim de infância.
é seguir o horário de uma criança que está no jardim de infância, né? Aquelas regras básicas de convivência que uma criança no jardim de infância recebe. Essas mesmas regras servem para a criança que está na universidade ou no doutorado? É óbvio que não. Por isso as leis eram transitórias. Mas, Hernani, hoje ainda existem pessoas no planeta que não conseguem seguir os 10 mandamentos, que continuam matando, desejar o que não é dele, quer ter coisas sem trabalhar, sem desenvolver. Como é que pode? Porque são espíritos ainda jovens que estão estudando a lei de 4.000 anos atrás. Nós no planeta temos 7 bilhões e 700 milhões de espíritos encarnados e 25 bilhões de espíritos desencarnados. Então, 18 estão na fila e 7 estão na carne. Alguns estudaram essa lei desde o passado e aprenderam, e outros ainda estão engatinhando nela. E vão engatinhar, e vão ter dificuldade. Se não acompanhar o planeta, vai ter que ir para um outro planeta, né, exilado, para estudar junto com as mesmas crianças o que é essa lei. Vai receber um outro Moisés lá, um outro 10 mandamentos. É assim que funciona a evolução dentro do universo. Cristo, Jesus vem 1.600 anos depois de nós estudarmos, vivenciarmos, criar o povo judeu através dos 10 mandamentos. Qual a lei que ele não veio destruir? A lei cósmica, universal, a lei de criação divina, não o código de Hammurabi. Dar um novo sentido à lei divina, aos 10 mandamentos. Vamos explicar melhor o que é esses 10 mandamentos. Principalmente, vamos explicar melhor quem é esse Deus, quem é esse Pai. Desenvolver um novo conceito de Deus, um Deus de amor. Qual pai entre vocês, homens, que um filho lhe pedindo um pão, dá uma pedra? Tem que ser um pai muito ruim. Qual pai dentre vocês, homens, que um filho lhe pedindo um peixe, lhe dá uma serpente? Então ele começa a mostrar o que é o pai. Que pai é esse? Ele compara com os seres humanos, mas já leva para uma dimensão divina, de Criador. Tanto é que nós confundimos ele com o pai. O que Jesus acrescentou nessa lei? Né? Os 10 mandamentos. A verdadeira vida não está na terra, mas no reino do céu. Então o não matar, justamente não adianta você matar ele. Deus não te deu essa permissão. Você só está tirando o envoltório físico. Ele vai para o plano espiritual, ele vai continuar mais vivo do que estava aqui. E com as mesmas dores, com o mesmo problema, e pior, com ódio de você. Nesse momento, ele é um criminoso. No plano espiritual, ele é um obsessor. E vai estar atrás de você, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua mente, dentro do seu coração, e você não vai vê-lo. É igual esse vírus, né? A gente não sabe onde ele está, só conseguimos evitá-lo, igualzinho à obsessão. Obsessão é aquele criminoso que você mata e acha que está eliminando ele, eliminando o problema da sociedade. Não, você está transferindo o problema para um outro plano, onde você não consegue vê-lo, que ele vai invadir a sua casa, sua mente, suas energias, seu coração, e vai precisar encarnar de novo, passar de novo por aquilo, até evoluir e deixar de ser um espírito obsessor. Só tem um jeito de acabar com a obsessão, transformar ele num mentor, num espírito que busca o bem, que quer ajudar. E a maioria dos espíritos, por pior que eles sejam, mesmo obsessores, tem espíritos que eles amam. Ele é obsessor de uns, mas quer ser mentor de outros. Esses espíritos têm filhos, têm mulheres, têm mães, têm pais que eles amam. Então, aos poucos, esse amor vai vencendo o ódio. E ele começa a ver que ele não consegue conviver com os dois. Um dia eu obsedi, eu quero a morte dele, mas aí eu não consigo ter o conhecimento suficiente, ter o amor no coração suficiente para ajudar aquele que eu amo. E é isso que leva ele a abandonar o ódio e buscar o amor. Aos poucos os espíritos vão mudando através disso. Por isso que as mães, os filhos, as famílias, os amores são tão importantes para a gente vencer esse grande mal que ainda é a obsessão no planeta Terra. O caminho que os conduz até a paz espiritual, o amor, a caridade e o perdão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus veio mostrar que ele não era Deus. Ele nunca disse que era o Pai. Ele nunca disse que era Deus. Ele sempre disse que ele era o caminho. Olha para mim e veja o Pai. Ele não falou,
Eu sou o Pai. Olhe para mim e veja através de mim o que mais se apresenta ao Pai, mais se aproxima do Pai, perdoando, amando, né? Tentando, se sacrificando por vocês. Isso é Jesus. Como se reconciliar com Deus? Reforma íntima, transformação nas atitudes. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele, desse Pai. Então, se somos imagem e semelhança, nós podemos desenvolver determinadas características e capacidade para chegar ao mais próximo dele. Nunca seremos Deus, mas chegaremos próximo. Ao ponto de um dia chegar num planeta, como Jesus veio, e falar: olhe para mim e veja o Pai. Um dia eu vou falar isso. Um dia você vai falar isso. Um dia o maior criminoso que esteve na Terra vai falar isso. Por quê? Porque nenhuma ovelha do rebanho de Jesus vai ficar desgarrada. Todas essas ovelhas virão com Jesus. Então até Hitler vai estar com Jesus. Você pode escolher o pior espírito que vocês acham que teve no planeta, que um dia ele vai falar para um planeta, para um povo, assim como Jesus falou para nós: olhe para mim e veja o Pai. Todos vão evoluir. Principais legados, né? Herança deixada por Jesus: a vida espiritual e a paternidade divina. Jesus o tempo todo dizia: não lute, não morra, não sofra pelas coisas materiais. Há várias moradas na casa do Pai. Leve as coisas que a traça e o ferrugem não corroem. Então Jesus o tempo todo ele estava falando da vida espiritual e da paternidade divina, ao ponto dele deixar ser crucificado, porque não se iludam, ele deixou. Ele podia ter mudado o discurso ali em frente do Pôncio Pilatos, ele podia ter feito qualquer coisa, mas ele tinha que passar pelaquela paixão. E ele tinha que ser crucificado no alto para que todos víssemos e tivéssemos a certeza da morte dele. Porque ele ia aparecer depois e naquele momento era a morte da morte. Quando Jesus ressurge e deixa que toquem nele, né? Tomé toca nele. Ele mata a morte. Ernesto Bozano, a crise da morte e a paternidade divina. Ele começa a mostrar para todos nós que Deus não queria vingança, que Deus não queria nenhum atrito entre nós. Tanto que ele diz: vocês cristãos, né, nós cristãos, vamos ser reconhecidos por muito nos amarmos. Não é por muita justiça, não é por muito carinho, não é por é muito amor. E é sobre isso que ele falava e apresentava o tempo todo. Ser cristão é aprender a amar, que tem que ter perdão, que tem que ter solidariedade, caridade, né? Cristo e a lei mosaica. Modificou a lei mosaica nos seus fundamentos e na sua forma, né? Não matar, dar a outra face. Se pede um manto, também dê a túnica. É o oposto do que a lei mosaica pregava, que era o olho por olho, o dente por dente. Combateu as práticas exteriores e as falsas interpretações. Por isso ele bateu de frente com os donos da sinagoga. Por isso ele bateu de frente com os fariseus e os saduceus, que seguiam a lei mosaica à risca e não conseguiu compreender como um filho de carpinteiro, nascido em Nazaré, órfão, aos 14 anos de idade, podia vir e dizer para eles que eles estavam errados em pregar o olho por olho, dente por dente e a justiça de Moisés. Eles ficavam loucos com ele. Então ele combateu as práticas, porque ele sabia que aquelas práticas estavam comprometendo espiritualmente todos nós na época. E ele precisava mudar isso com urgência. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Está toda a lei e os profetas. Pega-se tudo que tem no Antigo Testamento, pega todos os 10 mandamentos e resume-se em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei e os profetas. E é perfeito quando você olha energeticamente, filosoficamente, o que Jesus nos trouxe. E aí vem o Espiritismo. Jesus, na ocasião, ele passou uma série de informações em 3 anos de vida, né? Fora as aparições dele posterior à morte, né? A crucificação, que estão nos Atos dos Apóstolos. Então ele veio instruindo e preparando os discípulos para disseminar o cristianismo no mundo. E conseguiu muito bem. Mas ele avisou que ele enviaria mais na frente um Consolador que repetiria tudo o que ele falou, com mais detalhes. Porque a nossa fé, com o tempo, ela ia se enfraquecendo. Por que isso? Por que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho que
que perdoar? Por que eu tenho que doar? Por que eu tenho que dividir? Como é que funciona esse Pai? Até hoje a gente fica pensando, por que Deus não aparece para mim, né? Assim como na Capela Sistina. Então o Espiritismo ele vem mostrar que Deus é energia, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele veio mostrar o que o Espírito faz enquanto encarna e depois que desencarna. Como é que é a evolução espiritual, como funcionam essas energias, o que são os espinhos, os átomos, os subátomos, o que é o fluido cósmico universal. Então o Espiritismo ele veio trazer a ciência para, através da filosofia, nós compreendermos a religião. Ele veio fortalecer a nossa fé. Foi provar que a morte não existe. E por que não existe? Por que nós temos essas dificuldades? Por que passamos por essas crises? Por que essas diferenças espirituais? Por que uns aprendem tanto e outros não? Por que uns gostam de uma religião e o outro não consegue compreender a outra? E os filhos dessas mesmas pessoas, pequenos, quando escutam falar de uma religião diferente, eles adotam ela imediatamente. Quantos filhos de evangélicos nós conhecemos que hoje são espíritas? Quantos judeus ortodoxos são espíritas hoje? Me procuram o tempo todo, ligam para a rádio. Quantos católicos ligam para a rádio? Hoje ligaram vários. Por quê? Porque a fé deles precisa do raciocínio. Ah, Hernani, eu ainda amo a minha igreja. Eu quero continuar indo à minha missa no domingo. Tem problema eu aprender o Espiritismo? É óbvio que não. Da mesma forma que Jesus, o Espiritismo não veio destruir as leis. Veio explicar ela melhor. Trazer mais informação. Continue com a sua fé. Os espíritos que estão ali ao seu redor, na igreja, na Umbanda, no Candomblé, ou seja, onde for, se estão te fazendo bem, é o ambiente que você gosta, cultural, religioso. Mas o Espiritismo traz a palavra da consolação, a comprovação de que a morte não existe, o que é o plano espiritual, porque passamos por uma série de dificuldades, o que acontece energeticamente quando eu faço bem, o que acontece energeticamente quando eu faço mal, quando eu penso mal, tudo isso é Espiritismo. O corpo de conhecimentos sistematizados que adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos são formulados metódica e racionalmente. Hawass. Então o Espiritismo é isso, é pegar tudo que você conhece, viveu e leu religiosamente, compreender as fases desse ensinamento e trazer para o momento atual. E mais, Kardec deixou muito claro, se a ciência evolui, se novas formas de compreender aparecem, revisa-se o livro espírita. Hoje estão discutindo, né, os exilados de Capela, se era realmente da constelação de Capela, se não era da constelação de Cocheiro, se era a única referência que Emmanuel tinha na época para botar no caminho da luz, já é uma discussão. A astronomia, né, já está provando algumas coisas que nós precisamos rever. E o Espiritismo já começa a rever. Só para dar um exemplo, mas muitas outras coisas vão surgir, porque nós na ocasião não tínhamos o conhecimento, e agora com mais referência, o plano espiritual consegue passar com mais clareza. A glândula pineal, o que nós evoluímos sobre a glândula pineal, algo que foi trazido, né, na década de 30, por André Luiz, principalmente, nas obras de Chico Xavier, evoluiu demais. Na época não tínhamos nem ideia. A maioria das pessoas que faziam medicina e que se tornaram espírito riam daquilo ali. Pô, uma glândula que não serve para nada, que não tem importância nenhuma, pô, foi ganhando importância e hoje é um órgão fundamental para a nossa evolução moral, principalmente na adolescência, né? E principalmente para loucura, para os problemas psiquiátricos, né? Psicológicos. Então, o que a ciência evoluiu em cima de algo que foi trazido em 1930 e que só com muito tempo de ciência, estudo e observação nós conseguimos botar o detalhe que hoje tem. Não. Provavelmente, se André Luiz fosse fazer a mesma obra hoje, daria uma outra roupagem para essa glândula, que também para ele era uma novidade na época, como médico, mesmo estando no plano espiritual. Ele percebeu uma série de coisas a partir do plano espiritual que ele não percebia aqui como médico. Então o Espiritismo ele é isso, é uma evolução a cada ano, a cada dia, sobre os fatos que nós conhecemos na história da humanidade, sempre com a maturidade de entender. Era o melhor que eu podia compreender na época, era o melhor que o Espírito podia nos passar na época, era o melhor que nós poderíamos estar estudando na época. E agora precisamos dar um salto à frente. Instrução do Espírito, a nova era. A moral ensinada por Moisés
era apropriada ao estado de avanço em que se encontravam os povos que estavam sendo chamados para a regeneração. O Cristo foi o iniciador da mais pura e mais sublime moral, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. O Espiritismo é a alavanca que Deus se serve para fazer avançar a humanidade. O Espiritismo, ele traz uma outra concepção. Você não precisa de um Cristo, de um Messias. Você precisa de exemplos. Você precisa de homens que encarnem como você, com dificuldades, com sofrimento, né, com calúnias, né, com problemas fiscais, com problemas jurídicos, e mesmo assim vençam a vida com uma força moral e um aprendizado e um legado indiscutível, como Chico Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco e vários outros, Madre Teresa. Quantas pessoas nós conhecemos de alto grau, ou da nossa família, vizinhos, na nossa religião, que nós falamos assim, poxa, eu gostaria de ter atitudes como ele. Eu gostaria de ter uma vida como ele. Por quê? Porque o Espiritismo, ele traz evolução espiritual. E a evolução espiritual, ela é diferente entre nós. Muitas pessoas são desprendidas com dinheiro, têm uma capacidade enorme de ajudar o outro, mas não são tão desprendidas no amor, no ciúmes. Outras pessoas são muito desprendidas em relação à alimentação, mas têm uma paixão enorme por coisas materiais, às vezes um carro, um relógio, um esporte. Outras pessoas são desprendidas no âmbito familiar, mas brigam por causa do futebol ou por causa da política. Então, a gente começa a aprender com o Espiritismo que, dependendo do que você viveu no passado, você tem paixões mais fortes ou mais fracas, que cada um de nós tem dificuldades e virtudes que nós precisamos olhar no outro e aprender a controlá-las. O Espiritismo, ele não quer trazer um santo, São Francisco, né? São Chico Xavier, não, São Divaldo Franco, mas nem pensar. Nós não queremos colocar na redoma isso. Sabemos das dificuldades que o Chico, que o Divaldo, a depressão que eles tiveram, os problemas psicológicos. Divaldo viveu 40 anos uma obsessão, já pensou? Bezerra de Menezes perdeu filha por causa da depressão, né? Então, os espíritas, que nós tanto amamos, né? Bezerra de Menezes tem 10.000 manifestações todas as noites. Imagina nessa época de crise, deve ter tido 100.000 manifestações. Quantas pessoas no Brasil não estão precisando hoje do amparo de uma legião de espíritos ligados a Bezerra de Menezes? Fiquei todo arrepiado. Imagina o quanto ele não está lutando no Brasil contra essa pandemia, para amenizar essas dores, para socorrer essas pessoas que estão desencarnando, e mesmo assim ele teve um monte de dificuldade. Bezerra de Menezes. Então nós não criamos santos, né, que nasceram puro só Jesus, que em 3 anos mudou a história do planeta. O Espiritismo não prega isso, não é isso que nós viemos trazer. A aliança da ciência e da religião vem mostrar que a ciência e a religião têm o mesmo princípio, Deus. Eu não falei no início? As leis são divinas e eternas. Nós poderemos estar passando por elas sem conhecimento nenhum, sem os 10 mandamentos, sem Jesus, e estaremos sofrendo muito mais. Teríamos milênios de atraso em cima da nossa evolução. Nós conseguimos crescer e evoluir muito graças a eles. Uma não pode ser a negação da outra. A ciência deixa de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, principalmente o perispírito, e em que a religião, deixando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças apoiando-se uma na outra e marchando conjuntamente, se prestarão mútuo ao apoio. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8. Isso é o futuro. Quando a gente vê aquelas palestras, né, do Paulo Frutuoso, lá do Frei Luiz, eu acho super curioso, né? Nós não somos da mesma escola espírita, né? Viemos de escolas diferentes, a gente percebe isso, que ele está sempre preocupado mais com o fenômeno, né? Encanta ele aquele fenômeno, mas como é enriquecedora a palestra dele, o conhecimento dele, principalmente o relato dos fenômenos que ele nos traz. E eu enriqueço minhas palestras graças a isso. Não somos da mesma escola, mas ele é de fundamental importância para impactar esse materialismo, para mostrar para a medicina, para mostrar até no Congresso, no Senado,
para os políticos, para as pessoas que estão tomando decisão, que nós precisamos compreender o que é o plano espiritual. Que não existe nenhuma doença que nasça e morra apenas no corpo biológico. Então, as palestras dele, os fenômenos que ele relata são fantásticos. E você vê que ele fala aquilo ali com uma convicção, mesmo sendo um médico, de quem viveu. De quem está lá vendo uma materialização luminosa, quem está vivendo uma cura, né? O Ivan Perdigão, também do mapa, vive isso. Trabalhava direto, né, com Rubens Faria, né, que recebia o Dr. Fritz, a Sara Gamper lá do Aliança também. Então essas pessoas que vivem esses fenômenos de perto, elas têm uma certeza absoluta sobre aquilo, que é isso que está escrito sobre a aliança da ciência e a religião. Eles são um elo de ligação do que eu falo, que eu não vivo esses fenômenos, né? Nunca me interessei, vou ver um ou outro, mas mais por educação, né? Pelo convite do que propriamente querer viver aquilo. Mas eles vivem, relatam, e eu tenho certeza absoluta que tudo aquilo aconteceu, porque os poucos que eu vi, eu tive a certeza absoluta. E eles são o elo de ligação que vai trazer para todos nós, né, no planeta, essa aliança da ciência com a religião. Quer dizer, o plano espiritual trabalhando, botando os espíritos corretos, né, enriquecendo o nosso conhecimento, nós também que não trabalhamos com os fenômenos, para que isso aconteça o mais breve possível. Codificação Espírita de Kardec, tudo programado. Livro dos Espíritos, 1857, Livro dos Médiuns, 1861, preparando para o evento mais importante, Moral Espiritual, que é 1864, aliás, ontem fez, né, 156 anos. O Céu e o Inferno, mostrando o que é a vida no plano espiritual. Depois André Luiz vem relatar isso de uma forma muito mais clara. A Gênese, mostrando que nada daquilo era milagre, é tudo a ciência sendo manipulada pelo Espírito puro, que era Jesus, e as obras póstumas de 1890. Ordem cronológica da revelação. Primeira, Moisés, 10 mandamentos, regrar, frear. Segunda, Jesus, lei de amor, caridade e perdão. Agir, transformar, praticar. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Tanto é que nos 10 mandamentos é não roubar, não cobiçar, é cheio de não. Aqui não. Aqui é colocar em movimento. Tem um pouco tempo. Terceira revolução, Kardec, codificação espírita, esclarecer. Conheça a verdade vos libertará. Livro dos Espíritos, 1857. Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é uma palestra que eu faço, né, em casas de maçonaria, em outras casas. Para vocês espíritas, nós não precisamos nem repassar aqui todos esses detalhes. Céu e Inferno, a Gênese e obras póstumas. Por onde começar? Sugestão também para as pessoas que não estão estudando dentro do Espiritismo. O Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. Uma sugestão apenas, principalmente para as pessoas que estão iniciando dentro da doutrina espírita. Efeitos do Espiritismo, desenvolver um sentimento religioso, aumentando a serenidade frente à morte, esclarecendo as perguntas básicas. Resignação frente às dificuldades da vida, certeza no futuro, cuja felicidade depende apenas de nós mesmos. Estimular o homem e o perdão, a tolerância com os defeitos alheios, eliminar o egoísmo. Livro dos Espíritos, conclusão número 7. Comparação das revelações, 10 mandamentos, lei de caridade, codificação do Espiritismo. Basta o homem ficar sentado para ir para o céu, basta não fazer. É preciso agir. Jesus condena a omissão, que é a transformação das atitudes humanas. Reforma íntima que nos leva à evolução e à compreensão do amor e na necessidade do bem. Que o capítulo 1 do Evangelho nos convoca. Compreensão, somos os mesmos espíritos, somos chamados pelo Espiritismo e somos os trabalhadores da última hora, a terceira revelação. Isso é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base da nossa palestra de hoje. E agradeço a vocês, meu tempo acabou, já estão levantando as plaquinhas igualzinho acontece aí na Casa Espírita, e obrigado, boa noite a todos.